Esta semana, o essencial sobre Irene Lisboa. Irene do Céu Vieira Lisboa nasceu a 25 de dezembro de 1892, em Casal da Morzinheira, no concelho de Arruda dos Vinhos. Era filha de um advogado e proprietário rural já na casa dos 60 anos e de uma camponesa muito jovem, a quem a criança foi tirada ainda muito pequena. Irene passa então a viver com o pai na Quinta da Madrinha, senhora já idosa, junto de quem o advogado foi ganhando alguma confiança. Entre os 6 e os 10 anos, Irene é interna num austero colégio de freiras, de que guarda uma lembrança penosa, como escreverá mais tarde. Passa depois para outro colégio, mais alegre, moderno, cosmopolita. Apesar de não ter roupas bonitas como as outras raparigas e de não gostar dos cabelos espetados, mostra-se relativamente feliz. Paira, no entanto, sobre as recordações que deste tempo registra, a imagem de um pai que lhe mete medo, não sabendo nunca o que lhe dizer, e a sensação de ser uma menina de velhos que não sabe bem qual é o seu lugar. Pouco mais tarde, o pai casa com uma rapariga muito mais nova que se faz acompanhar pela mãe, mulher ambiciosa. Por ação destas mulheres, que veem Irene como um empecilho, a ligação da jovem Irene ao pai, já complicada, agudiza-se por intrigas que a adolescente não poderá controlar. Irene acaba por ir viver com a madrinha na casa de Lisboa. Durante algum tempo frequenta o liceu, até que, privada do amparo da madrinha, fica entregue a si mesma. Irene Lisboa acaba por fazer o magistério primário, distinguindo-se nos estudos de pedagogia. Permanece como bolseira na Bélgica e na Suíça, escreve vários ensaios neste domínio, divulga novas metodologias, a de Montessori, por exemplo, e debruça-se sobre temáticas específicas, como a do desenho infantil ou as técnicas do ensino do cálculo. Irene Lisboa exerce a sua profissão de professora primária até ser afastada por motivos políticos, passando então ao funcionalismo. Começa a publicar regularmente em 1926, incluindo uma colaboração dispersa em publicações importantes da época, como A Presença, O Diabo ou A Seara Nova. A obra literária de Irene Lisboa divide-se em 3 linhas fundamentais: escrita para a infância, quadros da vida comum e escrita autobiográfica. Claro que esta arrumação em grupos não é evidente, porque eles se cruzam constantemente. E já agora alguns livros, por exemplo, Um Dia e Outro Dia e Outono Havias de Vir, são difíceis de enquadrar. São livros em verso, sim, mas serão livros de poesia? A própria Irene Lisboa assinala a ambiguidade destes textos quando escreve: Ao que vos parece verso, chamai verso, e ao resto, chamai prosa. Seja como for, a obra de Irene Lisboa faz-se a partir de um grande centro, a própria pessoa que escreve. No que se chamou de escrita para a infância, a riqueza dos textos resulta da influência de uma tradição de literatura infantil, cujos modelos seriam os irmãos Grimm, Andersen e também contos tradicionais portugueses, à qual se junta a intervenção de uma autora narradora que conta vários tipos de histórias. Assim, em 13 contarelos ou em Uma Mão Cheia de Nada, temos histórias originais, construídas por uma narradora adulta a pensar em leitores crianças, ao lado de histórias que Irene Lisboa ouviu contar quando era pequena e que agora relembra, ou de outras que em criança construiu para povoar o seu universo de fantasia. Uma das outras vertentes da obra de Irene Lisboa é aquela em que a escritora aproveita o que via à sua volta, moldando uma galeria de personagens populares, rurais ou citadinas, multiplicando por vezes textos à volta de uma figura tipo, por exemplo, as mulheres adias que retratou. Cronista atenta da vida e da sociedade do seu tempo, Irene Lisboa foi pintando quadros da vida comum. Livros como Esta Cidade, O Pouco e o Muito ou Crónicas da Serra. Num breve relance sobre estes livros, imediatamente se constata uma característica comum. Todos refletem um real feito de pequenos nadas, de coisas aparentemente banais ou insignificantes, com quadros do cotidiano descritos por pinceladas curtas. Uma das consequências é a dificuldade de Irene Lisboa em classificar estes textos. Novelas ou noveletas? É evidente, por outro lado, que estas designações dão conta de textos pouco extensos, não chegando nunca Irene Lisboa a escrever um romance, como amigos e críticos lhes sugeriam.
Talvez se possa perceber esta posição se nos detivermos numa passagem que Irene Lisboa escreve na introdução a Esta Cidade. Recolho neste volume umas tantas observações sobre casos que conheci, que me pus a desfiar e a reconsiderar tranquilamente. Tirei deles novelas? Creio que não. Fiz deles histórias pitorescas ou morais? Também não o creio. Pô-los simplesmente em letra redonda. Contei-os. Contar é ainda um meio de dar ao corpo um esboço de estrutura completa dos assuntos. Mas, tendo eu atualmente a curiosidade persistente do que me rodeia, em vez de tentar o romance, isto é, a sua amplificação e derivações, lembrei-me de narrar, porque hei de eu romancear. Conto, exercito-me a analisar os casos e as criaturas. Percebe-se que o mundo exterior é muito importante como manancial de elementos em que se banha a escrita de Irene Lisboa. No domínio da escrita autobiográfica, situam-se obras como Voltar Atrás para Quê? Ou Solidão Apontamentos, livro em que a voz do eu se espraia numa escrita íntima, ainda que a mescla de assuntos aponte para uma fuga à expressão da própria pessoa. É a escritora que o explica. Vêm-me continuamente ao espírito fragmentos de coisas que se deviam escrever, de coisas isentas de paixão, agradáveis, praticáveis, talvez apenas de observação. Ignorada pelo público, sujeita às hesitações e às dificuldades dos editores, os livros de Irene Lisboa, quer os que assinou desde sempre com o seu nome, quer os que assinou sob o pseudónimo de João Falco, foram em geral bem acolhidos pela crítica. Nos últimos anos da sua atormentada vida, Irene Lisboa partilhou uma casa com a família da dedicada amiga Hilda Moreira, que ilustrou alguns dos seus livros, passando algumas temporadas no campo ou na serra, escrevendo sempre. Depois de uma prolongada doença, Irene Lisboa morre em Lisboa em novembro de 1958, um mês antes de completar 66 anos. O programa de hoje teve por base o livro O Essencial sobre Irene Lisboa, da autoria de Paula Mourão, realização de Tânia Pinto Ribeiro, leitura de João Almeida e Maria Alexandra Corvella, assistência técnica de Leonor Matos. O Essencial sobre, um programa da Imprensa Nacional em parceria com a Antena 2.